A gente vai mudar de assunto agora para falar que os casos de Covid-19 não param de crescer. O novo coronavírus pode estar em qualquer lugar. Por isso é preciso lavar sempre as mãos, usar máscaras de proteção, ficar em casa para se proteger e para proteger outras pessoas. Só que tem gente que não acredita no poder devastador do vírus. Acha que é bobagem, acaba se expondo. Vamos conversar com a Natália Gelu sobre esse assunto. Ô, Natália, por que as pessoas ainda é possível encontrar gente que nega essa realidade? É uma dificuldade para lidar com momentos difíceis? Oi, Pedro. Sim, às vezes é uma forma de tentar fugir do problema, às vezes é medo. Tem muita gente realmente que ainda não acredita, nessa pandemia que a gente está vivendo, que não consegue realmente escutar o que os especialistas, as autoridades de saúde têm alertado, uma forma de negação mesmo. E aí a gente quer entender por que isso acontece, Porque às vezes essas pessoas acabam deixando de se proteger porque acham que é bobagem, acabam não fazendo o que é orientado, lavar as mãos, usar as máscaras. A gente vai conversar agora com o Pedro Gabriel, que é psicólogo. Pedro, bom dia. O que é que leva as pessoas a terem esse comportamento, essa negação? É como se a ficha não tivesse caído mesmo ainda? Bom dia, Natália. Bom dia, Pernambuco. Natália, a nossa realidade ela é construída apenas em parte com os estímulos que nos vêm de fora. Muito daquilo que a gente consegue enxergar da vida é fruto das nossas histórias passadas, da nossa estrutura psicológica. Então não existe aquela realidade objetiva, que se impõe para a totalidade das pessoas e que obriga todos a enxergarem a mesma coisa sempre, entende? Então, assim, de alguma maneira, todo mundo distorce um pouco a realidade à sua volta, entende? Mas o de que se trata aqui, na sua questão, é de um mecanismo de defesa, tal como o Sigmund Freud descreveu, ou seja, o indivíduo, quando se vê diante de uma situação excessivamente dolorosa, perigosa, inóspita, ele edita a realidade, ele modifica, ele distorce para torná-la um pouco aceitável, É disso que se trata, Nesse momento isso é muito perigoso, Uhum. Essa negação, porque aí as pessoas acabam não se protegendo. Que exercício essas pessoas podem fazer? De fato, É uma operação de defesa, as pessoas estão se defendendo psicologicamente contra uma realidade que elas negam, que elas prefeririam que assim não fosse, mas elas expõem o seu corpo, elas expõem inclusive as pessoas próximas a si a um perigo real, objetivo, que é o da doença, Mas a gente precisa entender, Natália, que essas pessoas elas estão em sofrimento, ainda que não saibam, ao negar a realidade, ao fingir que as coisas não são como de fato são, elas estão expressando um sofrimento silencioso. Então, ainda que não saibam, são pessoas que precisam de ajuda, falar sobre isso. Precisam de ajuda de especialistas ou tem alguma orientação para um exercício pessoal mesmo que essas pessoas podem fazer? Uhum. É uma situação difícil, Natália? Porque, segundo o Sigmund Freud, existem 3 ocasiões de angústia, de sofrimento, Veja que coisa interessante, os males que o outro pode nos causar é uma das causas, a imprevisibilidade da natureza, veja, agora há pouco fazia sol, agora começa a chover, E o adoecimento do corpo. Perceba que o coronavírus, ele é a reunião dessas 3 coisas. Então, o coronavírus, a situação real que a gente vive, é um convite ao desespero. Um convite que a gente precisa recusar, que a gente precisa negar, que a gente precisa identificar em nós a importância, da gente perceber que o medo não é um bom conselheiro, a distorção, a negação não é uma boa conselheira. Que orientação, então, o senhor dá para essas pessoas? Para elas procurarem ajuda? Sim. Que procurem uma ajuda especializada, Falar sobre o sofrimento é sempre libertador. Falar sobre aquilo que a gente não é capaz de entender. A terapia ou a análise, ela se assemelha a uma operação de costura. A gente pega um pedaço de tecido, a gente corta o que sobra, a gente emenda com aquilo que falta, entende? E esse trabalho feito com palavras tem um grande poder de libertar as pessoas, e de afastá-las desse medo que aparece de muitas formas, Então, falar sobre os próprios medos, desabafar, isso, é muito importante para parar de negar esse momento tão difícil que a gente está vivendo, Pedro. Obrigada. Natália. Obrigado, Natália. Natália trazendo essas orientações, essas explicações sobre por que tanta gente nega a realidade